Olá, pessoal, bom dia. Gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de estar presente nessa sessão. Sou o professor Márcio Lopes, professor de estomatologia da FOP Unicamp. Gostaria de parabenizar a professora Alan e a equipe pela organização deste evento online. Também o professor Pablo Vargas, e toda a diretoria da SOBEP. E também ao doutor Aljomar, pela brilhante palestra num assunto tão difícil, desafiador, que nós vamos debater um pouquinho agora sobre esses problemas de restauração que o Dr. Aljomar tão bem explicou para nós aqui nesse momento. Eu gostaria de destacar o que o Aljomar ressaltou com relação aos cenários desafiadores dos pacientes, as técnicas restauradoras, a importância do isolamento absoluto, que muitas vezes a gente procura fazer o isolamento relativo pelas dificuldades mesmo do isolamento absoluto. Achei bem interessante as dicas do grampo 212, também a adaptação do grampo com o alicate de Orto, as resinas, os adesivos, as dicas dos fotopolimerizadores, enfim, coisas que a gente normalmente não lê em artigos e que a gente tem acesso a pessoas que têm experiência, que trabalham no dia a dia com esses pacientes. Então, parabenizar o Aljomar pela palestra e também por todo o trabalho que tem desenvolvido junto aos pacientes oncológicos. Inicialmente, Aljomar, com relação às perguntas, a gente sabe que esses pacientes, quando eles vêm com uma avaliação odontológica pré-radioterapia, que eles vêm já com uma condição bucal muito precária, muito deficiente. Eles não têm hábito de higienização, eles não têm a dieta precária também, com muito açúcar. E muitas vezes eles vêm, pelo menos na nossa experiência aqui, com um prognóstico bom, ele fez a cirurgia, vai fazer uma radioterapia pós-op, mas a condição bucal, quando ele chega, um paciente jovem, por exemplo, né, redor aí, jovem para câncer de boca, vamos entender que jovem aí, redor de 50, 60 anos, mas que ele vem, por exemplo, com todas os dentes superiores, todas com raízes residuais na arcada superior, e algumas raízes residuais na arcada inferior posterior. E alguns dentes anteriores e inferiores com algumas cáries, de canino a canino, ou de pré a pré. Então, existe uma tendência, pensando lá na reabilitação desses pacientes, de fazermos extração de todos os dentes remanescentes superiores, porque estão todos destruídos, e os inferiores posteriores, onde tem geralmente a dose de radioterapia. E mantermos os dentes anteriores, pensando até numa reabilitação com uma prótese parcial removível inferior. Só que esses pacientes vão passar pela radioterapia, que vão dificultar ainda mais o ambiente, com xerostomia e outros problemas que a gente bem sabe. Então, minha pergunta é para você comentar um pouquinho da sua experiência com relação à longevidade dessas restaurações nesse perfil de paciente que é tão difícil. Obrigado, Aljomar. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Bom, antes eu gostaria de agradecer nominalmente ao professor Alan pelo convite e a todos os professores também envolvidos na organização. É um prazer estar aqui discutindo esse tópico tão desafiador, né? Bom, já tentando responder ao questionamento do professor Márcio, é difícil a gente dar uma resposta baseada em ciência sobre a longevidade dessas restaurações, porque a gente não tem muita literatura nesse sentido. Mas o que eu posso dizer é que se praticarmos bons protocolos restauradores, provavelmente a nossa restauração tende a ter uma longevidade satisfatória, né? Então, principalmente se pensarmos que, infelizmente, o nosso paciente tem uma sobrevida relativamente curta, aí pensando, né, que os diagnósticos são feitos de forma tardia para a maioria dos casos, eu acredito que restaurações bem feitas têm o potencial de durar aí toda a fase de sobrevida do paciente. Então, eu acho que a gente não
consegue dizer em anos quanto que essas restaurações vão durar, né, principalmente pensando em dar uma resposta embasada cientificamente, mas eu acredito sim que se tivermos as restaurações realizadas dentro de uma boa condição de controle de umidade, de visualização de margens, de polimerização, tanto do adesivo quanto da resina, e também de acabamento e polimento, eu acho que as restaurações têm chances de durar, talvez, até em índices bem próximos de um dente que não recebeu carga de radiação nenhuma, né? Esse é o meu melhor palpite atualmente, baseado no que a gente consegue observar. Principalmente se o paciente também desenvolver bons hábitos de higiene aí ao longo desse período de conscientização, que vai desde quando o paciente inicia o protocolo de adequação bucal até o período onde ele vai ser acompanhado pós-radioterapia, né? Então, eu acho que os esforços têm que ser direcionados nesse sentido, de que as restaurações precisam estar bem adaptadas e polimerizadas e polidas para que elas tenham uma sobrevida satisfatória. Perfeito. No final da sua fala, você salientou a conscientização dos pacientes, né, com relação a hábitos alimentares e higienização. Como vocês fazem esse processo de motivação dos pacientes com relação à higienização e dieta? Olha, nem sempre é fácil. Assim, eu posso dizer, acho que para os inscritos aqui, para os que estão assistindo essa palestra, que tem já alguma experiência na tentativa restauradora de cárie de radiação, que às vezes isso pode ser um pouco frustrante, porque a gente tem lesões de cárie extremamente desafiadoras da perspectiva técnica, né? Principalmente se a gente não estiver lidando com o isolamento absoluto, e é muito provável que esse paciente retorne com bastante acúmulo de placa, às vezes até resíduos alimentares nas regiões interproximal dos dentes. Então, é um processo em que o profissional vai estar constantemente tentando equilibrar a sua boa conduta ali no momento de fazer restauração com a conscientização do paciente ao longo de todo o tratamento desse paciente, porque a maioria das vezes esse paciente com cárie de radiação, né, com cárie relacionada à radioterapia, ele comparece no consultório com vários elementos acometidos ao mesmo tempo. Então é uma corrida contra o tempo, porque um paciente que comparece nessa condição pode muito bem migrar de um cenário eletivo para um cenário de urgência no intervalo entre consultas. E também com fraturas coronárias, que é uma assinatura aí dessa complicação tardia pós-radioterapia, né? E tudo isso se sobrepõe com o fato do paciente também poder, muito provavelmente, nesses retornos aí para restauradores, né, com a cavidade oral com nível de higiene oral bastante satisfatório. Então, assim, pode ser bastante frustrante e não tem outro jeito a não ser concentrar os esforços mesmo por meio de uma linguagem que o paciente consiga compreender, né? Então, assim, o que eu costumo dizer para os pacientes é que tentar conscientizar, tentar trazer para uma linguagem que ele entenda a possibilidade dele migrar, né, nesse cenário eletivo para um cenário de urgência, as complicações paralelas que isso pode acontecer, né, como, por exemplo, abscessos ou lesões de radionecrose, que são outras complicações que estão associadas com a cárie relacionada à radioterapia, que tem um impacto na qualidade de vida bastante severo. E isso por si só já é um desafio, né, porque às vezes o paciente tem um perfil socioeconômico baixo, então trazer isso para uma linguagem que ele compreenda e que faça sentido para ele, também não é fácil. E também fazer um paralelo com a prótese, né, porque às vezes esses dentes são pilares importantes para
essas próteses. E eu utilizo também bastante, o que eu acho que pode ser bastante interessante, não só, na verdade, não só para os pacientes dentro de um contexto oncológico, mas também dentro da nossa rotina de pacientes livres de doenças graves, né, o recurso da fotografia, de mostrar, tirar a foto das lesões de cárie, né, tirar a foto da cavidade pronta para receber a restauração, para eles entenderem a dimensão da profundidade da cárie, né, porque algumas vezes os pacientes vêm até assintomáticos, apesar de ter lesões de cárie com dimensões bastante grandes. Então, utilizar recursos de imagem também pode ser bastante interessante para você conseguir um nível de conscientização extra, porque às vezes o nosso discurso pode ser muito técnico para os pacientes. Então, acho que, às vezes, ferramentas visuais podem ser bastante interessantes para a gente conseguir trabalhar o desenvolvimento da conscientização dos pacientes. Perfeito. Acho que o recurso de imagem, até na orientação do paciente pré-rádio, a gente publicou 2 artigos, um em parceria com vocês, aí do CESP, né, mostrando um vídeo curto. Quando o paciente, a gente fala de cárie de radiação, ou cárie relacionada à radiação, o paciente tem uma perspectiva, mas quando a gente mostra uma imagem de cárie de radiação, ou de osteoradionecrose, ou de mucosite por radioterapia, quando o paciente enxerga a imagem ali, claro que o impacto é muito maior, e isso a gente tem observado que acaba tendo um resultado melhor para os pacientes. Então, nesse momento de avaliação pré-rádio, acho que é importante também. Perfeito, professor. Fazendo um paralelo até, a utilização desses recursos de imagem, de fotografia, até do procedimento acontecendo, né, eu acho que até pode aumentar a aceitação do próprio isolamento absoluto, porque o que é comum, assim, observar, em termos de relato, de profissionais que tentam embutir a prática do isolamento na rotina, é que, às vezes, o paciente pode ter uma certa relutância aí, pela manipulação da inserção do lençol, dos grampos, e pelo menos o que eu tenho observado dentro da minha prática profissional é que, por mais que às vezes pode ser desafiador você conseguir inserir o lençol e afastar o tecido gengival de forma adequada, que quando você mostra a fotografia de algumas etapas restauradoras com o lençol posicionado, a aceitação do paciente, assim, até para os próximos retornos, fica 100% completo, digamos assim. Ele não tem mais relutância nenhuma. É até difícil, assim. Não, para mim, pelo menos, não vejo muitos pacientes se queixando do isolamento, porque antes da própria realização da inserção do lençol, eu explico a importância do que a gente está fazendo, para que ele compreenda, né, o porquê daqueles minutos que a gente está dedicando ao isolamento dos dentes, ao tratamento dos dentes, estão sendo dedicados ao isolamento, né, por que aquele lençol de borracha está na boca. Então a aceitação já melhora aí, mas depois do uso do recurso de imagem, isso fica, assim, muito claro para os pacientes, e entre as consultas, para mim, eu consigo ter uma percepção muito clara da melhora da higiene antes de inserir a prática do isolamento absoluto para esse contexto de cárie de radiação, e depois. Então, assim, eu acho que pode aumentar bastante a aceitação para quem quer, eu digo isso para quem quer começar a inserir essa estratégia na prática diária aí dos pacientes, isso pode ser uma ferramenta que facilite a aceitação dos pacientes. A gente sabe que o isolamento absoluto, ele é difícil, principalmente em cáries cervicais, em pacientes que não receberam radioterapia, né? Uhum. Agora, imagine um paciente irradiado, além de outros cenários que são difíceis, como algumas mutilações, algumas sequelas cirúrgicas, então acaba dificultando ainda mais. Mas foi importante você colocar a necessidade de isolamento absoluto para essas restaurações em resina, e as dicas do grampo, melhor tipo de grampo, e até de adaptar o grampo, porque as cáries naquela região são muito difíceis de serem abordadas, mesmo em paciente que não recebeu radioterapia, né?
Perfeito. E é interessante, assim, que o perfil da cárie de radiação é porque, conforme a gente vai removendo aquele tecido inviável, as lesões vão se aprofundando e, naturalmente, a gente vai estar diante de uma região onde a seção transversal do dente é pequena. E, muito provavelmente, para os dentistas que vão tentar inserir a prática do isolamento para esse perfil de paciente, muito provavelmente eles terão que realizar modificações nos grampos, assim, então, para conseguir um bom isolamento, porque os grampos de fábrica vêm com as garras, tanto anterior quanto posterior, numa formação pré-fabricada, numa dimensão pré-fabricada. E conforme a gente vai aprofundando ali dentro do, do, do periodonto, digamos assim, porque essas lesões quase fatalmente vão ser subgengivais, né? A necessidade aí de diminuição da dimensão das garras, da inclinação delas, então vai exigir, de certa forma, um desenvolvimento criativo, né, uma percepção ali do que a necessidade de ser feito nos grampos para que esse isolamento possa ser realizado. Mas assim, não que seja impossível você embutir essa prática para lesões cariosas tão complexas sem uma prática de personalização dos grampos. Se o dentista tentar utilizar nessas fabricações que a gente já que o grampo já tem, né, de fábrica, há possibilidade também de a gente conseguir esse afastamento e exposição das nossas margens cavitárias aí, com o auxílio também de fitas Teflon, às vezes o top-down, a barreira gengival, e também os amarrilhos. Então, vai exigir um pouco de percepção ali do que está acontecendo e também um pouco de paciência, porque às vezes, quando a gente vai fazer, como toda especialidade na odontologia, exige uma curva de aprendizado, então exige com que você se dedique um pouco a conseguir. Mas eu posso, assim, garantir que, tanto para o paciente quanto para o profissional, a partir do momento em que essa transição acontece de forma mais definitiva, a prática restauradora vai mudar bastante. Porque quando a gente pensa em isolamento, apenas fazendo um outro parênteses, professor, é interessante que para pacientes, entre aspas, convencionais, né, livres de doença grave, assim, na literatura, a gente não tem grandes artigos que afirmem assim, olha, as nossas restaurações têm uma longevidade muito maior do que quando você utiliza isolamento, do que quando você não utiliza. Mas eu acho que para cárie e radiação, talvez essa realidade seja diferente. Eu acho que pelo perfil da cárie, talvez o isolamento absoluto seja algo que estatisticamente, talvez estudos futuros mostrem que realmente não dá para você ter uma prática satisfatória sem a realização sem a utilização dessa ferramenta. Perfeito. No segmento dos pacientes, quando você terminou de fazer todo o trabalho de restauração, qual o tempo de retorno desse paciente que você preconiza? Cada 3 meses, a cada 6 meses, e você prescreve flúor semanalmente, diariamente? Quais são as medidas pós-término das restaurações e o tempo que você marca os retornos dos pacientes? Depende muito do perfil do paciente. Então, geralmente, esses pacientes que receberam a radioterapia em maior concentração na região de boca, orofaringe, cabeça e pescoço, né? E que possuem dentes, geralmente os retornos vão serem agendados trimestralmente, né? A cada 3 meses. Mas também depende muito da leitura do caso, né? Eu acho que, assim, cientificamente eu não consigo dar um protocolo muito com respaldo científico muito robusto, mas eu acho que, pensando aí nessa janela de manifestação da cárie de radiação e também de outras toxicidades tardias, eu acho que, pelo menos nos 2 primeiros anos pós-radioterapia, o retorno trimestral é bastante interessante. Eu acho que eu adotaria essa estratégia,
E se o dentista identificar que há necessidade de encurtar esses retornos, aí eu acho que vai depender de cada caso, né, do nível de higienização, da quantidade de dentes acometidos por cárie, mas, via de regra, eu acho que a gente pode pensar no mínimo de 3 meses, aí, principalmente dentro dos 2 primeiros anos. Agora, a aplicação de flúor, eu não costumo aplicar flúor nesses retornos de forma protocolar, digamos assim, mas quando eu vejo que o paciente tem uma certa dificuldade para desenvolver bons hábitos de higienização, sem dúvida eu acabo indicando cremes dentais com uma concentração maior de flúor, tento fazer uma prescrição mais individualizada do que o paciente precisa seguir depois para esses hábitos de higiene oral. Perfeito. Jomar, eu gostaria imensamente de agradecer as suas informações, muito importantes mesmo, sua palestra, parabenizar pelo trabalho que você tem feito no ICESP, brilhante. Em nome da diretoria, da SOBEP, da organização do evento, a gente agradece muito a sua participação, tá bom? Forte abraço a você. E dando um recado aqui para o pessoal que está ao vivo, nos acompanhando, que a próxima palestra vai iniciar exatamente às 11 horas, então a gente pediria a gentileza que todos entrem simultaneamente às 11 horas para que a gente siga todos no mesmo horário, para que a gente siga as próximas palestras ao longo do dia. Obrigado a todos, forte abraço, até mais. Obrigado, tchau. Professor.